E no livro A Caminho da Luz, ela nos relata, Emmanuel nos relata sobre essa reunião. A primeira vez foi quando Jesus reúne-se com os espíritos de luz como ele, com certeza ali estavam os espíritos crísticos de todo o sistema solar, não temos dúvida disso. E ali naquele momento ele precisou de espíritos da envergadura como a dele para poder começar a implantação do nosso planeta, para que o nosso planeta começasse a existir. E ele teve ao lado dele vários espíritos ligados à flora, que foi responsável por todas as plantas do nosso planeta. Arquitetou tudo, junto com Jesus, porque todo o tempo o nosso governador sideral, Jesus. Jesus o Cristo que nos trouxe o exemplo Jesus, a história do homem. Então ali estava junto com ele o espírito ligado, encarregado da flora, onde vieram todas as nossas plantas, todo verde no nosso planeta, verde, as flores e tudo mais, durante todo esse tempo. Aquele ligado à fauna, que veio fazer o projeto dos animais que iriam ficar no nosso planeta, passando por todo o período, até agora e sempre. São os animais, com certeza, todos eles assistidos por Jesus. E os ligados à geologia, que foi responsável pela planície, pela parte da arquitetura da Terra, os montes, os mares, as montanhas, os vales, aqueles responsáveis. E o responsável, o geneticista, responsáveis por essa máquina maravilhosa em que nós iríamos tomar durante milênios esse corpo físico, essa máquina, essa engenharia divina do nosso corpo. Naquele momento, Jesus precisou. E Jesus tem estado conosco durante todo esse tempo. Durante todo esse período, alguns acham que Jesus nasceu no dia de Natal, não é assim? Nós, espíritas, nós sabemos que Jesus está conosco sempre, que todos os nossos destinos estão sobre o olhar de Deus e carinhosamente velado por Jesus. Em momento nenhum nós estamos distantes do amor de Deus. Em momento nenhum nós estamos longe da assistência, do carinho de Jesus e de toda a sua equipe. De toda a sua equipe. Quantos milênios nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui, carinhosamente velados por Jesus. Mas, durante esses milênios que foram sendo preparados no nosso planeta, Jesus vem nos enviando mensageiros. Vamos chegar até Abraão. Abraão, que foi responsável pela ideia monoteísta de Deus, a nossa grande procura. Nós trazemos em nós a certeza que ele existe. De onde veio? Dele mesmo, porque ele está em nós. Nós estamos nele. Quando Pedro indaga Jesus, Senhor, aonde está o reino de Deus? Jesus responde, o reino de Deus está dentro de vós. E na versão de Lucas, Senhor, aonde está o reino dos céus? E Jesus responde, está dentro de vós. Então, desde sempre nós estamos com Deus e Deus está conosco. Em momento nenhum nós estamos longe de Deus. Em momento nenhum, Deus está longe de nós. Nós podemos nos distanciar dele pelos nossos equívocos, pelos nossos pensamentos, mas ele está em nós sempre. Então, ele envia Abraão para que Abraão, primeiro Abrão, depois passa a ser Abraão, nos trouxesse a unicidade de Deus, porque até então Deus tinha vários nomes. Deus do mar, Deus da montanha, Deus das águas, Deus do ódio, Deus da guerra, Deus do amor, Deus da beleza e por aí adiante, politeístas que eram desde sempre. E Abraão veio nos trazer a lição de um único Deus, mas só que, segundo Abraão, era um Deus caprichoso, vingativo, guerreiro e parcial. Amava uns, não amava outros. Um Deus que tinha que vingar-se das coisas que não estavam certas.
Um Deus de capricho mata o seu filho, ao mesmo tempo não mata. Então, nesse processo dessa fala com o anjo, com o seu anjo guardião, naturalmente, o seu mentor, os espíritos que acompanhavam Abraão, entramos num princípio renovador toda a mediunidade. Então, a mediunidade não é invenção do espiritismo, a mediunidade é de sempre. Desde o primeiro momento em que existiam duas pessoas lá atrás, numa caverna, e um morre, o outro fica, e um quer falar com o outro aparece, a mediunidade já existe a partir dali. Não era o nome. O nome mediunidade não, passou a existir com a doutrina codificada por Allan Kardec. Mas era a comunicação, a comunicabilidade. Então, ela já existe de muito tempo, não é invenção do Espiritismo. E Abraão vem e nos traz essa ideia de um único Deus, mas com sentimentos humanos. Sentimentos, como nós falamos, era caprichoso, ora queria, ora não queria, era vingativo, era guerreiro, era parcial, amava mais um povo, amava menos o outro povo. Aí vem Moisés. Moisés vem 1.300 anos antes de Jesus. E ele recebe as instruções para fazer tudo o que ele fez para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, o Êxodo, né? Então, ele vai. Só que Moisés ainda nos envia a ideia de um Deus ainda com os sentimentos humanos, pois que Moisés nos passa um Deus terrível, um Deus do olho por olho, dente por dente, um Deus cruel que mata uns, absolve outros, um Deus com sentimentos, emoções do ser humano, antropomórfico, né? Um Deus que castiga, um Deus vingativo, um Deus implacável. Mas naquele tempo era necessário, nessa primeira revelação, era necessário que fosse assim, justamente pelos sentimentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções, pelo nosso jeito de ser, tinha que ser dessa forma, com emoções, sentimentos humanos, para poder ser aceito. Terrível, cruel, vingativo, guerreiro. Aí, até que Jesus vai, e nesse inteirinho ele fica enviando os seus profetas. Envia Jeremias, envia Sócrates, envia Platão, vem enviando espíritos que vêm abrindo, Buda, que vem abrindo o caminho para que ele viesse. Mas ele, na coordenação de tudo, sempre. E ele ainda diz ao Pai, quando foi entregue a ele, ser o governador do nosso mundo, ele disse que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria perdida. Logo, nós somos ovelhas do rebanho do nosso Mestre Jesus, do nosso pastor, Jesus Cristo. E ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, e é isso que nós sabemos. É assim que nós aceitamos. Então, ele abriu o caminho até que veio Jesus. Até que veio Jesus e ele veio, nasce. Nós vamos ver na manjedoura, na simplicidade da manjedoura. Nós vamos ver o que Emmanuel nos diz, que Maria e José foram os espíritos que não trouxeram entulhos, não trouxeram montúrio para poder receber Jesus. Tem até uma parte que vocês me dão licença para eu ler no livro de Emmanuel, Levanta e Seguir, que diz o seguinte sobre José da Galileia. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode entender das coisas divinas do que possuía José. Logo, para estar aí, nós sabemos que Maria e Jesus estiveram sobre a direção de José, tiveram sobre os cuidados de José. Logo, não poderia ser um José qualquer, não poderia ser uma Maria qualquer. Então, Jesus nasce e vai para a manjedoura, nasce na manjedoura, nos dando a lição, como nos diz Haroldo, que a nossa questão não é da onde nós viemos, é para onde nós vamos. Então, as nossas vidas, a nossa vida numa encarnação, ela pode dar um salto incrível e nós atingirmos um ponto muito bom da nossa evolução diante do que fazemos do nascimento à morte. Outro princípio renovador, as vidas sucessivas. As vidas sucessivas, a reencarnação. Se nós, eu estava num programa na televisão local e uma pessoa ligou e disse que não encontra na Bíblia a palavra reencarnação, logo que não. Lá tem a pluralidade das existências.
lá tem as vidas sucessivas, lá tem voltar no corpo de uma mãe, como nós conhecemos a passagem, mas a palavra reencarnação, ela passou a existir com a doutrina dos espíritos, que Kardec nos diz que ele veio trazer nomes para fatos antigos, nomes novos. Outro princípio renovador da alma. Então, Jesus, nesse momento, ele não pega mais espíritos como aquele do primeiro momento. O segundo momento, eles se reuniram para decidir a vinda de Jesus. Então, Jesus naturalmente entregou: vocês vão ficar, que eu vou. E eles resolveram que ele viria. E os espíritos crísticos do nosso sistema solar ali estavam mais uma vez, e ele vem. Jesus poderia ter realizado tudo o que realizou sozinho, ou nem ter vindo na Terra, mas ele veio. E ele pega pessoas simples neste momento, espíritos que chegaram aqui trazendo algumas dificuldades, algumas encrencas, e eles serão aqueles apóstolos de Jesus, os companheiros de Jesus durante 3 anos. Mas o que fez Jesus? No período do último momento, em que ele conversa com o sacerdote no templo, até aos 30 anos, quando ele inicia o messianato dele. O que fez Jesus? Nós vamos ver no livro Boa Nova, em que Maria e Isabel, mãe de João, estavam conversando, e Maria vai até o templo pedir para que Jesus fosse para lá fazer um cursinho, como se fosse fazer uma faculdade, ficar no templo, e quando ela volta, Jesus diz a ela: mãe, a senhora não sabe que eu estou cuidando das coisas do Pai? Aí vai, entra na casa com todo carinho, vai até José e pede a José para trabalhar com José na carpintaria. E daí Maria nos diz no capítulo, se não me engano, é o 3º capítulo da obra Boa Nova, em que ela diz que Jesus passou a adolescência até sair como carpinteiro que distribuía carinho e amor por todos que ali chegavam, por todos que batiam aquela casa. Então, o que fez Jesus dos 13 aos 30 anos foi carpinteiro. Olha, trabalhou na carpintaria, ajudando José até a morte dele, recebendo as pessoas, recebendo os bandidos, os ladrões, as mulheres de vida difícil, sem discriminar ninguém, iniciando o seu trabalho. Aí ele vai iniciar e vai procurar pescadores. Escolhe um pescador bem encrenqueiro, um pescador de difícil personalidade, e escolhe esse pescador e diz: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. E diz a ele que ele iria, antes que o galo cantasse pela 3ª vez, que ele iria negá-lo. Antes que o galo cantasse pela 1ª vez, ele iria negá-lo 3 vezes no jantar, enquanto ele anuncia que ele iria e que eles não poderiam ir com ele, e que ele iria preparar o lugar para que aonde ele estivesse, os outros fossem, que ele enviaria o Consolador prometido, que seria aquele que diz: se me amas, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o conhece e não porque não pode vê-lo. E Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, daqueles homens difíceis. Ali estava Judas, que iria traí-lo, Pedro, que negou, e ele vai, veste-se como um humilde servo, amarra a toalha na cintura, pega a bacia e vai lavar os pés dos apóstolos. E Pedro diz: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Não sou digno de que lave os meus pés. Pedro, eu não quero os seus pés, eu quero a sua alma. E antes que o galo cante, há de me negar 3 vezes. E Pedro, um de vocês vai me trair? Então Jesus ia embora, eles não poderiam ir, Pedro iria negar, um iria trair e ele seria morto. Então, tudo isso na véspera, no jantar, na ceia, não é? Ele conta tudo isso. E ele escolheu ali, escolheu uma mulher também que esteve junto com ele, a ex-prostituta Maria Madalena e outras mulheres também que estavam ali com eles. E ele diz dos 500 que ele iria, mas que ele iria enviar o Consolador prometido para todos nós. E Jesus envia, e ele diz a João: João, e enviarei o Consolador.
E José diz que o vosso coração não se turbe, crede em mim, crede também no Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai, outros princípios. E Jesus vai realizar o seu trabalho, o seu messianato em 3 anos. Aparece a Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacentas, junte as minhas ovelhas. E Jesus vai. Mas quando ele vai, eles não sabiam o que eles iriam fazer. Aí Jesus aparece aos 500 da Galileia, em que eles estavam reunidos ali, crianças pobres, homens descalços, mulheres muito pobres. Ele aparece e diz que eles seriam os que iriam ficar séculos afora divulgando o ensinamento de Jesus. Que aqueles que ali estavam iriam se multiplicar. Eu não tenho dúvida nenhuma que no nosso esforço constante em nos tornarmos melhores, como é o que a doutrina nos diz, conhece o espírita pelo seu esforço, nós somos um dos 500 da Galileia. Que a gente continue, que a gente possamos continuar firmes nesse propósito e não perdermos esse crachá de 500 da Galileia. Esse crachá em divulgar o amor do Cristo. Esse crachá em que possamos entender que fora a caridade, fora o amor, fora o amor não tem nada. A caridade é necessária. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu pegue todos os meus bens e dê para o sustento dos pobres, se não tiver amor, nada me serviu. Ainda que eu pegue meu corpo para ser queimado e não exista mais no corpo, se não tiver amor, de nada adianta. Aí vem nos dar todos o relatório dos sentimentos dos filhotes do amor que nos liga a Ele. Então, na nossa procura constante de nos tornarmos melhores, porque esse é o papel do Espiritismo, tornar o homem melhor, tornar o ser humano melhor. Mas Jesus vem e nos traz o amor de Deus. Ele vem nos mostrar Deus, não mais o Deus cruel, não mais o Deus que castiga, não mais o Deus imparcial, e sim o Deus Pai, que ama a todos os seus filhos da mesma forma. Mas ele ainda não pôde falar muito, porque naquele momento nós ainda tínhamos o nosso coração muito fechado, muito fechado, muita vaidade, muito egoísmo, muito eu, meu, que infelizmente, após milênios, ainda nos sentimos assim, ainda somos assim, não é verdade? Mas ele continua enviando mensageiros seus para que possamos nos melhorar. E vem Saulo, que na estrada de Damasco, como todos nós conhecemos, tem aquela vidência, a mediunidade, mais uma vez, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, daí em diante, começa a levar para fora dali, daquele contexto, ele começa a levar as suas cartas, as suas epístolas, nas igrejas, nos núcleos em que as pessoas se reuniam para falar do Cristo. E aí começa o cristianismo. Nós sabemos que a palavra cristão começou a existir na Casa do Caminho, quando Lucas, o lucano, o grego médico lucano, vai procurar Pedro, vai procurar a todos aqueles na Casa do Caminho, vai procurar Maria e pergunta: qual é o nome que é dado àqueles que seguem o Cristo? Não souberam responder e Lucas diz: por que não chamar de cristãos? Aí passamos, daquele momento em diante, nós, seguidores do Cristo, somos cristãos. E Paulo vai levar todas as cartas, as suas epístolas nas igrejas, levando não somente no Oriente, mas também no Ocidente. E vai até Roma. E lá ele vai fundando as igrejas e daí espalhando. Como nós, não é? Eu estava fazendo a palestra lá no Renascer, no de Araruama,
Roberta me viu e me convidou para vir falar com vocês, conversar com vocês hoje. Obrigada, Roberta. Um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho e pelo carinho que todos estão me recebendo. E vem nos dizer que a morte não existe, quando no terceiro dia Maria vai até a sepultura de Jesus e lá ele fala com ela, Maria, Maria. Ela o confunde com o jardineiro e ele diz, não, Maria, vá e diga aos outros que eu não morri. Olha que coisa, nós não morremos. Nós não morremos. Isso é tão bom, essa imortalidade da alma, é o amor de Deus, a imortalidade da alma, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa que ficamos sabendo. Recebemos de presente o corpo e agora nós recebemos depois a certeza de que nós não morremos, que nós não perdemos o nosso filho. Eu me lembro que quando meu filho desencarnou com 21 anos num acidente de carro, eu fiquei sem saber o que eu iria fazer. O que vai ser da minha vida agora sem ele? Eu já era espírita. O que vai ser? Como que eu vou continuar vivendo com a desencarnação, com a morte do meu filho com 21 anos num acidente de carro? E naquele período eu estava militando no Centro Espírita Fonte de Luz. Um beijo para os meus companheiros do Fonte de Luz em Cabo Frio. E lá eu comecei a coordenar o estudo dos princípios básicos. Primeiro isso que nós estamos vendo hoje. E a partir desse estudo, nós coordenamos o Livro dos Espíritos tem 20 anos que a gente coordena o estudo do Livro dos Espíritos em casas variadas. E aí fiquei sabendo, a partir o contentamento, a alegria em saber que meu filho não morreu. Retornei, trazia meu coração repleto de esperança, traçava tantos planos de alegrias, os sonhos adornavam meus dias. Aí veio o temporal, a lágrima, a tristeza, a solidão. Chorei, como chorei. Mas creia, ninguém semeia dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz mesmo que doa. E assim verei o meu retorno e o reencontro com meu amor, com meu filho Bruno. A morte não existe. Jesus vem nos dizer, e Madalena foi aquela que nos trouxe essa notícia maravilhosa. Vá e diga aos outros que eu não morri, que nós somos eternos, que nós não morremos, que eu posso me comunicar com meu filho, como eu me comunico, que eu posso continuar com ele, que ele pode voltar. Até quando meu neto nasceu, meu primeiro neto, Guilherme, nasceu, e eu pensei, tudo que eu olhava para ele, eu achava, é o Bruno que está de volta. Até que um dia eu olhava, falava com o Vitor, meu filho mais novo, olha, esse jeito dele parece o jeito do Bruno. Essas coisas que ele gosta parece o do Bruno. Até que no encontro com o grupo que nós fundamos, nós iniciamos vários trabalhos em vários lugares das mães que perderam filhos. Esse é Hora da Saudade. Nós começamos com a reunião da Hora da Saudade, agora nós temos o Grupo Unidos pela Saudade, temos o Colo de Mãe em Macaé e outros tantos que passaram a existir a partir daí, começando pela Baixada Santista. Aí nós começamos esse trabalho, eu estava numa reunião que uma vez por mês nós nos reunimos, agora na pandemia não está tendo como. Tem 3 meses que a gente não se reúne, mas nos falamos pelo WhatsApp. E ele falou comigo, eu pedi que as mães escrevessem uma carta para os seus filhos. Aí ele falou comigo, mãe, você não vai escrever? Aí eu parei e pensei comigo, mas ele voltou. Mas ele falou, mãe, eu não sou o Guilherme. Eu sou um espírito, o Guilherme é um espírito amigo, familiar, mas eu não voltei. Eu estou do lado de cá. E agora chegou o Antônio, acho que vai começar tudo de novo. Eu pensando que pode ser o Bruno, mas a gente sabe que na hora certa virá, não é verdade? Então, Jesus nos trouxe tudo isso. E ele, Paulo, vai, faz a divulgação, até que em 325, depois de Jesus, começa o catolicismo. Lá dentro, no meio do catolicismo, com todos os equívocos, Jesus nos envia Antônio de Pádua, na sua fala fácil,
no seu amor. Nos envia Francisco de Assis. Francisco de Assis, que Jesus diz a ele: vá, Francisco, reconstrói a minha igreja. Até que no século, do século XIII ao século XIX, dentro da igreja começa o Santo Ofício, a Inquisição em que muitos foram queimados pela mediunidade, princípios renovadores da alma. Mediunidade, nós temos o exemplo de Joana d'Arc, nós temos o exemplo de João Hus, até que lá dentro, no século XIV, vem a Reforma. E a Reforma vem Martim Lutero, Galvino e João Hus. Isso dura uma loucura do século XIII ao século XIX, todo esse sofrimento. E as coisas foram vindo, as proibições foram acontecendo, as perseguições acontecendo, até no início da doutrina dos espíritos. Nós sabemos que aqui nós temos uma casa de mais de 90 anos, que é o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em que os seus fundadores foram presos várias vezes por causa disso, não é? E passando por toda essa reforma, por tudo isso, em 18 de abril de 1857, a águia libertadora, o consolador prometido por ele, vem e dá o grito da liberdade, com o Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar lá no Prolegônimos do Livro dos Espíritos: Espiritismo tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso começou bem lá atrás. Em 3 de outubro de 1804, uma grande notícia na França. Nasceu? Quem nasceu? Nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, o embaixador da luz, Allan Kardec, o pesquisador que nos trouxe essa doutrina libertadora, essa doutrina esclarecedora. Não mais um Deus que castiga, não mais um Deus que absolve, e sim Deus que ama, que é Deus, inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Tudo o que nós estamos passando hoje não é castigo. É Deus, nosso Pai, que não nos castiga, não nos absolve. Ele não julga, ele não é um juiz implacável que absolve ou condena, não. Ele nos ama. E esse tipo de coisa que está acontecendo, essa pandemia, isso vem acontecendo há muito tempo. Há quanto tempo acontece? Nós temos na história, né, 1720, 1820, 1920 e 2020. Espero eu que daqui 100 anos, se nós estivermos por aqui de volta, que nós não venhamos passar por isso de novo. Mas nós merecemos. Nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Quantos desatinos! Nós andávamos distraídos. Quantas coisas horríveis vinham acontecendo, não é? Pedofilia, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, drogas, traficantes, casas invadidas, estupro. Ai, quantas coisas na política, quanta corrupção. Então, Deus não nos castiga, que a gente possa tirar lições de tudo que estamos passando. E o papel primordial do Espiritismo é educar o homem para nos tornar melhor. Isso tudo é educação, que não acredito que não vai acontecer uma reforma para muitos, mas vai acontecer para alguns. Eu tenho, vai acontecer para todos, vai acontecer para muitos. E se eu me reformar, é a transformação da Terra. Se você que está me ouvindo se reformar, porque enquanto existir um ato sequer de corrupção, enquanto eu ficar com um troco de 25 centavos de alguém, enquanto eu tentar lesar alguém, o reino de Jesus não vai se instalar na Terra. E ele precisa de nós. Agora ele conta conosco, não mais aqueles espíritos grandiosos do início, não mais os apóstolos, agora nós que estamos aqui, apóstolos dele, os 500 da Galileia que estão aqui, que somos nós, que a gente possa fazer essa reforma íntima
Para que essa transformação na Terra aconteça, ela não tem que vir de dentro, de fora para dentro, é de dentro para fora, através do que sinto, do que penso, do que falo e do que faço. Um pequeno sentimento meu vai marcar o meu perispírito e eu vou voltar com lesões, porque a alma está adoecida, então adoece o meu corpo físico. Então nós temos que estar atentos naquilo que sinto, naquilo que penso, naquilo que falo, naquilo que faço, mas ainda falamos, não é verdade? Ainda sentimos, mas à medida que nós vamos, nos educando, porque a educação é o hábito adquirido. À medida que eu vou me educando, como nos diz Santo Agostinho, fazendo uma avaliação a cada dia do que fiz, do que falei, do que senti, do que pensei, eu vou me modificar. O Espiritismo é esse consolador, como nós falamos. E ele vem nos mostrar a razão dos princípios, o porquê de nascer, morrer, pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são habitados. Eu não vou morrer, eu sou eterno. Não mais aquele inferno circunscrito por toda a eternidade, não mais aquele céu acanhado, aquele céu de anjinhos cantando e tocando e nós lá, não. E sim o céu da nossa consciência tranquila, o céu dos nossos bons propósitos realizados, o céu de permitir que esse germe de amor que o nosso Criador colocou em todos nós venha aflorar no bem, na justiça, na fraternidade, na igualdade, na solidariedade. No momento em que a justiça, a igualdade, a solidariedade, a fraternidade existir em tudo em nossas vidas, não mais vai acontecer coisas terríveis para nós, porque nós não estamos mais plantando. A plantação é opcional, mas a colheita não tem como fugir dela, não é? Podemos amansar, como nos dizia Chico Xavier, que o karma seja um pouquinho mais leve pelo bem que fazemos. Nós podemos amenizar pelo bem que fazemos. Então, não vamos esperar 2120, e sim agora, no 2020, a partir de agora. Entender o porquê é necessário amar ao próximo. Por que eu tenho que amar ao próximo e aos meus inimigos? Porque o meu próximo, meu inimigo de hoje, pode ter sido meu amigo meu amigo de hoje, pode ter sido meu inimigo de ontem. Eu tenho que amar porque nós somos irmãos do mesmo Pai. Eu não tenho que pedir, meu Deus, me ajude a perdoar. Meu Deus, me ajude a eu não me ressentir mais. Porque no momento que eu não me ressentir, no momento que eu não tiver mais mágoa, no momento que eu não estiver mais milindres em relação a ninguém, eu não vou ter que perdoar porque eu não me ofendi. Deus não perdoa. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Olha a criança, assemelhar-se à criança. Então, no momento que eu ainda pedi perdão, é porque eu não consegui ainda vivenciar a situação difícil e não sofrer com ela. Por que é necessário melhorar-se? Por que nós temos que nos melhorar? Porque nós nascemos para nos tornarmos perfeitos. Nós fomos criados para a perfeição. Deus não criou ninguém para o sofrimento, para a lágrima, para a tristeza. Deus nos criou para a alegria, para a felicidade, para a paz. E isso só vai acontecer em nossas vidas como espíritos imortais que somos no momento que eu me melhorar. Aí eu não vou mais passar por tudo isso. Então, porque é necessário me melhorar para eu alcançar a perfeição. Foi Jesus que disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deixe brilhar a sua luz. Não está escrito na lei? Sois deuses. Brilhe a vossa luz. Faça o amor. Por que andais inquietos com tantas coisas? Por que andais inquietos com o que vais vestir? Observe os lírios nos campos, que não tece, que não cose. E nem Salomão, no seu dia de glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim os lírios dos campos, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Observai os pássaros no céu, que não plantam, que não colhem, e Deus os alimenta. Se Deus alimenta assim os pássaros, que hoje nascem, logo vão deixar de morrer.
quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se ele veste assim os lírios dos campos que hoje nascem, amanhã serão arrancados, jogados fora e queimados, quanto mais a vós. Cuidai das coisas do alto, que todo o resto vos será acrescentado. Não é negligenciar o trabalho, não é negligenciar o estudo, não é negligenciar o progresso, mas colocar em evidência, evidenciar o amor ao próximo, evidenciar a perfeição, evidenciar as coisas do alto. E no autoaprimoramento constante, no exercício diário das virtudes cristãs, no exercício diário de aflorar em nós o que nós trazemos. Jesus foi o modelo. Nós espíritas, nós não temos que estar adorando Deus num templo religioso, nós não temos que estar adorando Jesus como um peditório inalcançável, não. Nós temos, para nós espíritas, Jesus é o nosso modelo, é o caminho a chegar, é o local a chegar, é o nosso guia. E ele, como Cristo, deixou para todos nós o seu ensino. Ele deixou para todos nós os seus ensinos para nos guiar a ter ele como modelo. Se eu visto um modelo que foi feito para mim, ele tem que estar ali certinho. Então, Jesus é o nosso modelo. Então, o primeiro princípio renovador da alma, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec nos diz, figuremos Deus como um fluido cósmico universal que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Deus não está lá, Deus não está acolá, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está no ar que respiramos. Deus é vida, Ele está em nós. Segundo princípio, imortalidade da alma. Nós não morremos, nós somos eternos. Terceiro princípio, se eu existo, eu sou eterna, a comunicação, a mediunidade que vem acontecendo. Quarto princípio, pluralidade dos mundos, pluralidade das vidas, ir e vir a reencarnação, comunicação dos espíritos. E o quinto princípio, pluralidade dos mundos habitados. Tudo tem habitação, tudo. Pega um copo de água, aqui tem habitantes. Nada está vazio. Olhar para o céu, aquelas estrelas, não é para clarear a noite, sim, mundos habitados. O universo é habitado. E tendo esse conhecimento em nós, essa certeza desses princípios que a nossa filosofia, a nossa religião tem, nós com certeza nos tornaremos muito melhores, bem melhores, e vamos galgar mais um degrau para a perfeição, que é a nossa meta, é o nosso futuro. E no momento que eu me tornar melhor, os que estão à minha volta tornar-se-ão também melhores a partir do exemplo. O exemplo arrasta. Então, que a gente possa entender que nós seremos apontados. Você não é espírita? Somos. Você não é cristão? Somos. Então, o papel primordial do espiritismo é tornar o homem melhor dentro de cada princípio renovadores da alma.